nós nos desenvolvermos estrategicamente, ele é melhor do que o mundo unipolar. Embora eu seja de direita, eu nunca fui tão favorável à lógica que as pessoas estabelecem de uma devoção quase divina aos Estados Unidos. Eu acho que a Rapaz, gente... eu sou americano mesmo. Eu gosto dos É, Estados Unidos. eu nem da música norte-americana gosto, Que é entendeu? isso, Assim, professor? é porque esse é um debate mais complexo. Você é fã do Elvis Presley, eu não Até a acredito, cultura não. woke que as pessoas falam é de esquerda, também é promovida pelos próprios Estados Unidos, porque, na verdade, ele é estratégico no jogo. Ele não está interessado nesse debate de esquerda e direita, ele está interessado em manter as relações comerciais Certo. e desconstruir a possibilidade de concorrências. Então, o Brasil ele tem potenciais semelhantes à Rússia. O que ele não tem é a organização ainda que os russos conseguem manter. Não estou dizendo que a Rússia é o melhor país do mundo, mas em termos de reserva de terras raras, de minério de ferro, de ouro, de tudo que nós precisamos para explorar e para nos desenvolvermos, nós temos. A Rússia, do mesmo modo, toda essa guerra que é feita ali é para tentar fracionar a Rússia para poder fazer uma exploração em que não haja nenhum competidor à altura dos Estados Unidos. No Brasil, isso já caiu por terra, né? Ainda embora eu ainda nutra esperança por ser brasileiro, mas esse jogo é muito estratégico. Então, essa lógica agora da Venezuela envolve, na verdade, essa manutenção do dólar, porque quando ele invade a Venezuela, diz que está atrás do petróleo que é dele, que a lógica é o petróleo, mas é para baratear o petróleo e afetar o jogo que a Rússia estava fazendo com a China nesse isolamento que foi feito. Então, se ele baixa muito o valor do petróleo agora, dos combustíveis, por conta das reservas venezuelanas, ele afeta inclusive o jogo estratégico da Rússia, que não vai conseguir vender o petróleo num preço que compense a manutenção da guerra e do projeto de crescimento deles. Então, é um jogo extremamente complexo que a maior parte das pessoas não consegue atentar. Então, pelo petróleo? É pelo petróleo, mas não é o petróleo em si, é o jogo de manutenção do poder, assim como foi global, né? assim como foi a invasão do Iraque, assim como é a lógica da associação com as Filipinas, a boa relação com a Arábia Saudita. Exatamente, entendeu? O próprio Israel implantado ali, que muita gente faz uma leitura, sem querer ofender ninguém que esteja nos assistindo, faz uma leitura meramente religiosa. Israel é o único país que prospera no meio de países caóticos, como se fosse a mão de Deus que está ali. Tira o financiamento dos Estados Unidos, que você vai ver até onde vai essa prosperidade daquele povo ali. Israel é um país fabricado, né? Exatamente. Não exatamente, é um povo fabricado. É sempre bom e importante lembrar isso, né? Não é um povo fabricado, mas é um país fabricado. É um país Existe pensado... através da assinatura de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Pois é, um país pensado para estar onde está. Existe, claro, existe um apelo religioso, existe um apelo cultural, existe toda uma lógica limítica da ideia de que é a terra prometida, existe tudo isso. Isso tudo precisa ser respeitado do ponto de vista cultural, simbólico e tal. Mas partindo para a coisa racional, partindo para o mundo real, partindo para como as peças se movimentam, o Israel é um país fabricado pelo interesse geopolítico norte-americano, né? Europeu, norte-americano e tal, depois da Segunda Guerra Mundial, em 47, mais precisamente, e incrustado de uma maneira estratégica para ser um aliado naquele meio ali. E para ser um aliado... Uma base no Oriente Médio. E para ser um aliado financiado pelo capital ocidental. Né? Então, o debate sobre Israel, sobre o povo árabe, sobre esse conflito árabe-palestino que acaba entrando no meio da coisa, sempre é muito empolgante também. Mas o professor traz uns pontos aqui que me deixam muito felizes, assim, porque é difícil ouvir alguém de direita na conjuntura que a gente está hoje, né? Até porque eu tenho tomado muito cuidado, professor, de usar os termos direita e esquerda, e fico muito feliz quando o senhor usa o termo de direita e se diz nacionalista, porque de fato isso é nacionalismo. Quando ele apresenta aqui uma ideia em relação ao dólar e ele diz, olha, eu sou um crítico, mas nesse ponto aqui isso precisa ser pensado... Ele falou que o Lula estava certo, cara. Isso não é uma questão... Porque Daniel, isso mas não é ele uma está certo em muitos pontos, né? Porque isso não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, isso é uma questão de você querer o melhor para o seu país enquanto desenvolvimento estratégico. Exatamente. Nós temos uma moeda forte? Não temos. Nós temos condição de fortalecer o real em comparação ao dólar, ou em comparação ao euro,
ou a libra. Não Chega temos. mais nunca. E não chega, não é por falta de habilidade interna. Não é por falta de capacidade técnica dos economistas brasileiros. Não chega porque o arranjo econômico mundial é proposto para que não se chegue. Exato. Agora, quando você passa a discutir o mundo em blocos, e quando você passa a discutir reservas financeiras como o BRICS discute, isso incomoda. E isso é o grande Entendeu? temor dos Estados Unidos. Exatamente. Perdoe, entendeu? A gente está, às vezes, muito preso no debate esquerda-direita, mas todo o jogo, todo o cenário, por mais absurdo que pareça as posturas do Trump, ele, na verdade, tem os melhores pensadores e as melhores máquinas de cálculo para tentar, digamos assim, desenvolver ações estratégicas na tentativa de bloquear o desenvolvimento, não é, chinês e na medida do que é possível, né? Mas os chineses também têm. Então esse duro. É um jogo que acaba sendo muito mais complexo do que parece. Horário nobre podcast no ar.